Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contasse isso a alguém. E acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem dizem os homens que eu sou? A passagem do Evangelho de hoje nos lembra daquele momento em que Moisés se encontra com Deus na sarça ardente. E Deus se revela a Moisés, e Moisés recebe uma missão. Ele deveria ir ao faraó e pedir que o faraó deixasse o povo partir, que o povo pudesse ser liberto da escravidão que vivia. E aí Moisés faz a pergunta: e quem eu devo anunciar quando falar ao faraó? Em nome de quem? E Deus da sarça ardente diz assim: diga que eu sou, mandou. Eu sou. Essa expressão que Deus usou para se caracterizar. E Jesus hoje faz essa pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Quem dizem vocês que eu sou? Quem nós somos? Se hoje eu perguntasse a alguns de vocês: quem é você e como você se expressa, como você se descreve, como você se entende como pessoa, talvez aqui cada um daria uma explicação. Um talvez diria que talvez é mais alegre, um outro um pouco mais reprimido, o outro talvez neste momento esteja um pouco cansado, o outro animado com algum projeto da vida. E talvez alguém poderia dizer: eu sou filho do fulano, da ciclana, moro em tal lugar, sou formado em tal área, eu trabalho em tal área, eu faço tal coisa, e assim por diante. O que Jesus está querendo nos dizer no Evangelho de hoje? É importante que nós saibamos verdadeiramente quem Ele é para nós. E essa resposta passa, em primeiro lugar, por aquilo que nós pensamos de nós mesmos. Uma das maiores dificuldades na confissão, quando o sacerdote precisa orientar alguém, é quando a pessoa traz o seu problema e nós precisamos compreender por que a pessoa se encontra naquela situação. E como nós vamos orientá-la, e como nós vamos ajudá-la, e como nós vamos ter misericórdia para estender as mãos e tirá-la daquela situação e fazer com que ela olhe mais amplamente a sua vida, a sua história e a sua existência. Então, compreender Jesus, saber quem é Jesus, e talvez se eu fizesse essa pergunta a vocês hoje, cada um diria alguma coisa. Jesus para mim é rei, Jesus é salvador, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é tudo na minha vida, Jesus é isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo. Mas no final do Evangelho, quando Pedro diz assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, Jesus completa qual é a sua identidade. Jesus veio para sofrer a paixão, a morte e a ressurreição. Aí está o mistério da nossa fé. O mistério central da vida da igreja é a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. E se nós não compreendermos isso, a nossa fé não terá sentido nenhum. Hoje a igreja faz memória de São Vicente de Paulo. Por que é importante os santos na igreja? Alguns talvez nos acusam de ser idólatras, de adorar os santos, de adorar imagens,
quando na verdade não é nada disso. Os santos para nós são como faróis, que nos indicam o caminho e nos dizem assim: é possível, nós poderemos ser santos, se nós quisermos e tentarmos. São Vicente era um padre, nascido na França. Aos 15 anos a família manda para o seminário, porque queria que ele fizesse carreira na igreja. E ele é ordenado ainda muito jovem, 19 anos já era padre, e foi-lhe dado uma paróquia muito próxima à cidade de Paris. E ali ele começa a desenvolver o seu ministério, como qualquer outro sacerdote, sem nada de extraordinário e sem nada de muito grandioso. Até que um dia ele começa a ler a vida de São Francisco de Sales. E é ali então que São Vicente se converte. Mas, meu Deus, vocês sabiam que é necessário hoje, e mais do que nunca, que até nós sacerdotes, que até nós religiosos, precisamos nos converter? Não adianta dizer que eu sou padre, ou eu sou católico, ou eu sou batizado. É necessário a conversão diária. E São Vicente passa por essa experiência de conversão. O que acontece de extraordinário na vida de São Vicente? Alguém que era tão intelectual, tão bem estudado, tão bem formado, começa a olhar para a sua realidade. Uma França ferida pela guerra, destroçada, as crianças nas ruas, que os pais tinham morrido na guerra, não havia emprego, fome matando todo mundo, a miséria da doença, e São Vicente de Paulo começa a ajudar os pobres, ajudar aqueles que precisavam. E começa, a partir dessa experiência de estar junto com os pobres, juntar muita gente para ajudá-lo, ao ponto de fundar uma congregação, os laçalistas, que trabalham com as missões. E as duas preocupações maiores de São Vicente era formar bem os padres, dar formação ao clero, que naquela época estava decadente. E a segunda preocupação de São Vicente, além de ajudar os pobres e ir ao encontro dos sacerdotes, era fazer missão nas capelas de roça, ir em todos os rincões mais distantes para dar assistência religiosa àquelas pessoas que talvez nunca viriam o padre. Era necessário que os padres estivessem lá, nas áreas rurais mais distantes. Foi São Vicente que iniciou essa grande novidade na igreja, de não deixar as comunidades rurais sem assistência religiosa. E a partir disso, ele começa um trabalho imenso. Mulheres se juntam a ele. Ele funda uma congregação feminina, as Filhas da Caridade, que trabalhavam nas santas casas, em quase todas as partes do Brasil, elas estavam presentes. E as santas casas, naquela época, eram lugares de misericórdia. Acolhia os doentes, enterrava os indigentes, acolhia as crianças abandonadas na roda, porque as mães não queriam, entregava na Santa Casa. As santas casas tinham um cemitério, enterravam aqueles que não tinham condições de fazer o velório. E a partir de São Vicente de Paulo, nasce uma grande família, a família vicentina. E o que tudo isso tem a ver com o Evangelho, padre? O Evangelho de hoje nos pergunta quem é Jesus para nós. São Vicente deu a resposta dele. Para quem São Vicente dá a resposta? Aqueles que o interpelavam, os mais pobres, os que mais precisavam. É necessário hoje nós encontrarmos o Cristo novamente, nas pessoas que mais precisam de nós. Talvez a maior pobreza do nosso século não seja mais a material. Talvez não é um prato de comida, um pedaço de pão. Talvez não seja essa a maior pobreza que nós estamos vivendo neste momento. A maior pobreza que nós estamos vivendo é a falta de Deus. As pessoas não têm mais fé, as pessoas estão cansadas, muitas vezes passando por problemas de depressão, de tristeza, muitas vezes sem encontrar uma solução para a sua vida. Por isso hoje nós precisamos dar uma resposta a essas pessoas, com o nosso conselho, com a nossa oração, com a nossa compreensão e com as nossas mãos estendidas para ajudar quem quer que seja. A maior pobreza do século hoje
é a falta de Deus nos corações. Que ao sair dessa Eucaristia, nós possamos levar Deus às pessoas. Quando você tem Deus, você tem tudo. Quando você tem Deus no coração, você tem ânimo, arregaça as mangas e vai atrás daquilo que você precisa. Sem Deus, nada nós somos. Que São Vicente de Paulo hoje coloque em nossos corações esse desejo de encontrar Deus naqueles que mais precisam de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.